O que me levou a parar de sonhar? Um relacionamento tóxico que eu tive. Eu conheci um cara que logo no princípio eu já vi que ele tinha muitos problemas psicológicos, muitos. Eu não quis entrar naquilo, eu já entendi, eu falei, não, não é isso que eu quero. Na época, gente, eu tava numa fase muito boa, assim, profissional, sabe? Tava trabalhando num lugar que eu amava, muito cliente, eu tinha crescido bastante também na minha área. Eu comigo mesma, sabe? Eu tinha 29, 30 anos, eu tava na melhor fase da minha vida. Tinha umas amigas que eu amava, aí tinha condição financeira pra fazer o que eu quisesse, tipo viajar, né? Tinha carro, já tinha comprado meu apartamento. Então, assim, eu tava numa fase muito boa da minha vida, muito boa. Eu falo que quando a gente tá bem, a gente tem mais clareza das coisas, a gente consegue enxergar melhor, entender melhor aquela situação. Por muita insistência dele, né? Ele querer tentar alguma coisa, querer me conhecer melhor, eu acabei assim cedendo. Eu cedi e aí demorou um ano para eu entender 100% quem a pessoa era muito pior do que eu imaginava, e eu não conseguia sair daquilo, gente. E aí, olha, eu nunca falei sobre isso, viu? É a primeira vez. Vai fazer 4 anos que eu saí dessa situação e eu nunca falei sobre isso abertamente. Mas eu senti necessidade, não sei porquê, tá? De trazer isso aqui pra vocês. E no sentido profissional, né? Que foi onde mais me pegou, onde eu mais fui afetada. Eu me deixei me levar, e aí, cara, era um negócio horroroso, cara, extremamente nervoso, abusivo, louco, psicopata, quebrava coisa, só me arrumava problema. Parecia que ele era um desocupado, sabe? Porque ele ficava 24 horas atrás de mim. Eu não tô falando isso pra vocês, pra me achar, não, não é isso não, tá? É que daí era tudo sinais que era pra eu ter visto, né, com clareza, e que por carência, sei lá por quê, eu deixei, sei lá por quê, não, eu sei o porquê, né? Carência, eu gostava dele, achava que valia a pena, achava que ele ia mudar e achava que eu era a Madre Teresa de Calcutá, que eu ia conseguir melhorar ele. Conforme foi passando o tempo, foi passando os anos, que foi piorando cada vez mais, eu fui vendo que ele não tinha sonho. Era como se ele tivesse chegado no ápice da vida. Olha que esquisito, né? Eu nunca conheci ninguém assim, nunca nem ouvi falar num negócio desse. Mas como eu convivi, eu posso falar isso pra vocês. Era como se a pessoa tivesse chegado no ápice da vida. Tipo assim, não preciso mais de nada, já conquistei tudo, tá ótimo. E como eu convivia com aquilo, eu passei a viver aquilo também. Por isso que a gente tem que ter cuidado, gente, com as nossas amizades, com quem a gente se envolve. Porque a gente já tá cansado de ouvir, né? Hoje com a internet a gente escuta o tempo todo que nós somos a mistura de 5 pessoas que a gente convive. Isso é 100% real, 100% verdade. E aí eu parei de sonhar também, por conta que eu vivia com uma pessoa dessa. Eu vivia nessa situação. E aí eu me estagnei profissionalmente. Gente, era um negócio horrível, assim, parece que eu não tinha. Minha cabeça eu nem pensava assim, nossa, eu preciso me profissionalizar nisso, nossa, eu preciso fazer uma reciclagem, nossa, eu preciso ir no congresso que vai ter, nossa, eu preciso comprar um aparelho, né? Esse aparelho aqui tem alta, dá super resultado, eu preciso comprar. Gente, eu fiquei assim 5 anos estagnada, estagnada. Tô falando do profissional, mas foi em todos os sentidos, tá? E aí, teve uma vez, gente, que eu vi um vídeo do Roberto Chinachiki. Não sei se é assim que fala sobre o nome dele. Mas assim, é um coaching que, se eu não me engano, ele é médico, psiquiatra, psicólogo também e best-seller de alguns livros. E eu gosto muito dele, é um senhor, assim, maravilhoso, assim, de muito conhecimento, passa muita tranquilidade, sabe? E aí, uma vez eu assisti um vídeo dele, caiu pra mim, assim, chama Roberto Chinachiki, não sei como fala, gente, como pronuncia, mas acho que é mais ou menos isso. Que ele falava assim, que ele chegou na casa de um amigo dele uma vez, que ele sempre tinha uns encontros, assim, com os amigos bem-sucedidos. E aí ele foi lá, que eles jogavam baralho, conversavam, acho que era alguma coisa assim. E aí ele chegou na casa desse amigo e foi recebido pelo filho do amigo. E aí ele, oi, tudo bem, fulano? Como que você tá? Oi, Roberto, tudo bem, e você? Bem também. Eu falei assim, olha, eu vou aproveitar que eu que recebi você e que meu pai tá lá dentro pra te fazer uma pergunta. O filho do amigo falou pra ele. Ele falou, não, pode fazer, né? Ele falou assim, Roberto, como que eu faço pra ficar rico? Como que eu faço pra eu ser livre financeiramente? Aí o Roberto falou assim, olha,
Você quer mesmo saber? Ele falou assim, eu quero. Ele falou assim, então, já que você me perguntou e eu conheço a sua história, eu vou ser bem sincero com você. Primeira coisa, larga daquela namorada que você tem. Olha isso, gente. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, nossa, o que tem a ver, né? O pato com o rato? Aí ele falou assim, larga dessa namorada que você tem. Aí ele falou, nossa, mas por quê? Ela suga todas as suas energias. Ela briga com você direto, todo dia vocês estão brigando, é uma confusão. Com isso, você não tem tempo para pensar em crescimento. Com isso, você não tem psicológico para fazer o que tem que ser feito, para crescer, para visualizar o que você precisa visualizar. Gente, aquilo caiu para mim assim, foi ali que começou a mudança na minha cabeça. Olha aqui como que Deus é bom, né? Como que ele mostra as coisas pra gente, a gente só não vê quando a gente não quer. Eu falei, meu Deus, é verdade. Aí começou, eu já me coloquei na situação do cara, porque eu falei, nossa, eu vivo isso. Eu vivi um inferno, cara. A pessoa. Gente, vocês não têm noção, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Eu sou brava, mas não chata. E não problemática. Sou extremamente tranquila. Nossa, amo liberdade. Como eu gosto de liberdade, eu não me importo do outro ter liberdade. Amo amigo, então não importo do outro ter amigo, de jantar, de fazer o que quiser lá com o amigo. Mas eu vivi um negócio que o cara, tipo, eu era prisioneira. Só que eu achava que eu só era prisioneira fisicamente, não, eu era prisioneira em tudo, emocionalmente também. E eu fui descobrindo isso com ele, inclusive, tá? Com o tempo eu fui descobrindo, tipo, o mal que aquela situação me causava, gente. Olha isso. Aí eu comecei a procurar ajuda. Falei, preciso fazer terapia, porque eu comecei a entender que eu precisava sair daquilo ali. Só que eu gostava, né? E aí eu comecei a fazer terapia e comecei a entender o porquê que eu atraía aquilo ali pra mim. Por que eu estava vivendo aquela situação, gente? Porque a minha mãe era assim. A minha mãe é narcisista. Minha mãe é uma pessoa extremamente problemática, coitada. Melhorou um pouco, mas ainda continua, que é do perfil da pessoa, né? Se a pessoa não entende 100% que ela precisa de tratamento correto, e muitas vezes com psiquiatra, a pessoa não evolui. Fica ali naquele negócio e o problema é sempre dos outros, né? Observe esse tipo de pessoa problemático, ele nunca tem problema. É sempre os outros que é o problema. Então, assim, aí eu comecei a entender que como eu tinha um problema com a minha mãe, eu não curei esse problema e eu vivi 32 anos, gente, com uma pessoa narcisista dentro da minha casa. Minha mãe era extremamente violenta, tá? Ela batia na gente, ela queria bater na gente, eu apanhei grávida dela. Uma pessoa extremamente problemática, já bateu com rodo no rosto do meu irmão, deu 13 pontos no rosto dele, um negócio assim horroroso. Então, só pra vocês entenderem como que é grave, a gente precisa se tratar. Quando a gente vê que a nossa vida tá parada, principalmente profissional, porque a gente trabalha todos os dias, né? A gente começa a observar, cara, tem alguma coisa errada. Você já começa a pensar o que você tá fazendo de errado, que a sua vida tá parada, que a sua vida tá daquele jeito. E tem alguma coisa errada, gente, porque sempre tem. A gente tem que ter a cabeça aberta, olhos abertos, né? E para poder entender e ouvir também das pessoas que amam a gente, as coisas que eles falam, né? Porque eu também não ouvia, tá? Eu demorei pra aprender e adquirir a maior qualidade que um ser humano pode ter, que é de ouvir, gente. Tudo parte do ouvir. Nós não conseguimos crescer se a gente não ouve. Nós não temos humildade se a gente não ouve. Lógico, não qualquer um. Ouvir pessoas que têm experiência naquele assunto, pessoas que já viveu aquela situação que a gente está vivendo, e principalmente pessoas do bem, de caráter, que amam a gente. A gente tem que ouvir, é importante a gente ouvir. E ouvir de coração aberto, né? Não só entrar aqui e sair aqui, que também não adianta nada. Então aí eu comecei a entender que eu atraí aquela situação, aquela pessoa pra minha vida, por conta do que eu vivia com a minha mãe. Que a minha mãe realmente era muito parecido com aquilo. Então, muitas vezes você tá passando aí por alguma dificuldade no trabalho, você tá assim, ó, eu tô fazendo de tudo. Gente, eu tô fazendo tudo, eu tô me especializando, eu tô trabalhando, eu tô entregando melhor e parece que não vai. Faz uma lista, gente, de tudo que vocês estão fazendo, sejam honestas com vocês mesmos. Para e pensa, como que tá o meu relacionamento? Como que tá esse namoro? Como que tá essa amizade? Eu tô falando de um relacionamento que eu tive, amoroso, mas amigo também afunda a gente, tá? Inclusive, na grande maioria das vezes, é a amizade que leva a gente para um caminho ruim. É a amizade que leva a gente para baixo. Tira a nossa energia, deixa a gente fraco. Pessoas que não acrescentam, fica te chamando o tempo todo. Você acaba não tendo tempo. A mesma coisa que o Roberto falou aqui do relacionamento. Você não tem tempo
para pensar em crescimento, para pensar no que você deve ou não fazer, em o que fazer para melhorar, entendeu? Então a gente tem que estar muito atenta com as pessoas que a gente se envolve, com os contatos que a gente tem, aonde a gente está trabalhando, aonde a gente está atendendo, isso é importante também, porque a gente é invejosa, pessoas com olho gordo, a gente pode ser ótimas profissionais, a gente pode ser, assim, magníficas no que a gente faz. Só que se a gente tiver muita gente invejosa, muita gente querendo o nosso mal em volta, a gente não cresce. Parece o negócio. Parece que o negócio não vai. Tô falando porque eu já vivi isso também. Então é tudo coisa para vocês ficarem atentas aí.